Olá a todos, boa tarde, boa noite, ainda é de dia, estamos a chegar ao verão. Eu resolvi fazer o vídeo sobre o modo manual, sobre o ISO, a abertura e a velocidade da câmara, em português. Pronto. Talvez fosse demasiado confuso em inglês, para mim, porque, enfim, não é a minha língua nativa, e para vocês entenderem melhor como pôr o modo manual. O modo manual vai-nos permitir fazer o que queremos com a fotografia. Vai-nos permitir pôr uma fotografia de uma determinada cena que é demasiado clara, pô-la mais escura, e vai-nos permitir que uma cena demasiado escura seja um pouco mais clara e que, portanto, tenha as características, inclusive permite-nos focar em determinadas zonas e noutras não. E a importância destas três coisas são os três itens basilares do modo manual. São realmente o ISO, a velocidade com que se dispara, ou shutter speed, em inglês, mas pronto, a velocidade com que se dispara e o F, e o número do F, que é a abertura da lente. A abertura da lente. Quanto mais aberta estiver a lente, mais luz entra. Quanto mais fechada estiver a lente, menos luz entra. Ora, entrar mais luz significa que o F é mais pequeno. Portanto, um F de 1 entra muita luz. Um F de 16 entra muito pouca luz. Pronto. Isto tem muita importância, nomeadamente até para as longas exposições, em que nós queremos pôr mais tempo a máquina a receber luz, e então temos que pôr um F muito alto para que realmente não queimemos a fotografia, não fique toda branca, e fique nítida e consigamos alguns efeitos interessantes nas fotografias que fazemos. Então, o que é isto do ISO, da velocidade e da abertura? No fundo, são três coisas que vão funcionar para fazer. As três fazem o mesmo, exatamente o mesmo. As três põem uma fotografia mais clara ou põem uma fotografia mais escura. Tão simples quanto isto. Isto é a primeira coisa. As três fazem isto. Agora, porquê que há três coisas? Porquê que há três coisas? Porque uma mexe na velocidade, isto é, além de, se eu puser uma velocidade muito alta, ponho a fotografia mais escura, mas ao mesmo tempo apanho alguém que está a andar muito depressa, ou algum objeto, ou algum animal, ou alguma coisa que está a andar muito depressa. E então, se uma cela fica escura a fazer isso, eu vou ter que compensar com os outros dois. Portanto, eles servem, no fundo, para se compensarem uns aos outros. Ou subo o ISO, ou seja, o ISO é a sensibilidade à luz, e a sensibilidade à luz normal, para um dia de sol, para um dia normal, ser baixa, porque senão a fotografia também fica queimada, fica toda branca, e para não ficar, põe-se um ISO baixo, aí sim, com um número baixo. Portanto, um ISO de 100 ou de 50, há máquinas que têm ISO de 100, outras têm de 50. Portanto, eu subindo o ISO, já que a imagem estava muito escura com a tal velocidade aumentada, para eu apanhar o tal objeto em movimento, então eu pego no ISO e subo um bocadinho o ISO para que a imagem fique mais clara. E isto, ainda por cima, é visto em real time, em tempo real, isto é, nós estamos a ver o que é que estamos a fazer. Agora, só um pormenor importante é que mexer nestas três coisas, a ir aos menus das máquinas, é extremamente complicado, não só porque demora tempo, porque depois nunca mais acertamos. E, entretanto, o momento que queríamos fotografar já passou. Portanto, aqui a única solução é termos máquinas, e é por isso que eu gosto das lentes que têm a sua abertura na própria lente, em que eu, com um simples rodar
na lente de um anel, consigo mudar o F, a sua abertura, portanto ponho em f1.7, como ponho em f16, é só rodar. Tenho aqui outros botões em que aumento a velocidade, aumento ou diminuo a velocidade, e tenho outro botão que posso mexer no ISO. Eu normalmente não mexo muito no ISO. Eu tento fotografar sempre em ISO 100 porque é o mais nítido, é aquele em que não há absolutamente grão nenhum. E, portanto, é a fotografia mais nítida de todas que vocês podem obter, é sempre com um ISO de 100. Ou de 50, ou pronto, é com um ISO de 100, pronto. Mas, hoje em dia, as câmaras vão, e eu na minha câmara fiz vários testes para chegar a esta conclusão que vou agora dizer, é que eu fico sem grão com um ISO de 12.800. Um ISO de 12.800 não tem grão nenhum na minha câmara. Portanto, isto vai depender das câmaras. Vocês vão ter que experimentar o ISO. Vão aumentando o ISO. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1600. Também há câmaras que não vão tão longe. Não vão a ISOs de 50.000, como existe algumas. Não é? Mas, por exemplo, ter um ISO de 12.000 e tal, à noite e sem grão nenhum, eu consigo na minha câmara. E à noite está escuro. Portanto, está um ISO elevadíssimo. E não há grão nenhum. A fotografia fica nítida. Porque a minha câmara fez isso e eu testei isso. Fiz esse teste de experimentar para ver o que é que dava. E, portanto, estas três coisas são realmente para se compensarem umas às outras, no fundo. Não é? Pronto. Como eu disse, tenho um objeto a andar muito depressa, mas a imagem que eu obtenho quando aumento a velocidade é muito escura, então eu vou ter que aumentar a luz ali, de alguma maneira. Ou aumento a exposição, ou aumento o ISO, ou então o F, a abertura, ou então abro a lente para entrar mais luz. Não é evidente. Pronto. Agora, o exemplo que eu tinha dado num outro vídeo que eu já fiz, de uma família, de haver muita gente, de estar escuro e de estar coisa, eu vou ter que jogar com estas três coisas. Estas três coisas têm que se compensar umas às outras até eu ter uma imagem perfeita. Até eu ter uma imagem que se veja, que não seja demasiado escura, mas que também não esteja desfocada, como é evidente, e que eu consiga focar toda a gente. Imagina uma fotografia de família, num local um bocado escuro, e em que há um gato que não para quieto, ou há um miúdo que também não para quieto. Como é que a gente consegue apanhá-los a todos? Não é? Nós provavelmente vamos ter que aumentar a velocidade para apanhar os que estão a mexer, vamos ter que aumentar o ISO um pouco, e a abertura da lente também um pouco, mas não podemos abri-la muito, porque se abrirmos muito vamos focar uma pessoa. Eu na minha máquina eu consigo, com a abertura máxima dela, eu consigo focar em 10 pessoas que estão ali e focar só uma. Ora, não é esse o interesse, eu queria tirar a família toda. Então vou para um F que me permite isso, um F4, um F5.6, um F8, é isso. Agora, imaginemos que ao fazer isso a fotografia fica escura, fica demasiado escura, então subo no ISO, vou para 800, vou para 1000, vou para 1200, vou para 1600, vou para... São estas três coisas que a gente mexe para que a fotografia saia bem. E as máquinas de hoje em dia permitem ver isso, permitem ver que imagem é que eu estou a obter. Estou a obter uma imagem muito escura ou uma imagem muito clara. Eu às vezes posso querer ter uma imagem muito escura, até me permite depois fazer isso. Não, eu quero uma imagem escura. Então vamos aqui aumentar a velocidade, diminuir o ISO e fechar um bocadinho a abertura, portanto, por um F mais alto, um F16, um F8, um F12, enfim. Portanto, isso permite-me fazer o que eu quero e não o que a máquina quer. Porque se nós pomos no modo automático,
nós não vamos ter aquilo que nós queremos. E com isto nós podemos conseguir tudo. Podemos conseguir tudo. Queremos até propositadamente desfocar determinada cena, podemos propositadamente querer desfocar determinada situação. É fácil de o fazer. Se as pessoas estão em movimento e eu puser uma velocidade baixa, é evidente que as pessoas vão parecer fantasmas, não é? Vão aparecer enevoadas, um bocadinho enevoadas, ou num jardim, Eu tenho algumas fotos dessas, fui experimentando e fui vendo, e portanto isto é tudo uma questão de experiência e uma questão de coisa, mas como veem, estas três coisas fazem exatamente o mesmo, ou escurecem ou tornam mais clara uma fotografia, não fazem mais nada, e permitem ainda focar ou não focar aquilo que está em movimento, como é evidente. Claro que para focar aquilo que está a mover-se mais rápido, eu vou escurecer a fotografia, porque ao aumento da velocidade, escureço a fotografia. Então compenso com as outras duas coisas, ou com o ISO, ou com a abertura da lente, ou com as duas coisas, com o ISO e com a abertura da lente. Pronto, para quê? Para eu conseguir ter um F que me permita focar a tal família toda, que não fique ninguém de fora, que não fique ninguém desfocado, mas ao mesmo tempo vou mexer no ISO porque me vai aumentar a sensibilidade à luz e, portanto, a fotografia vai tornar-se mais clara. Como vê, se calhar fica mais claro assim. Eu programo a minha máquina para ter isso. Normalmente escolho lentes e máquinas que tenham isso, tudo ali à mão de semear. Para quê? Para precisamente nós podermos mexer pelo menos na velocidade e na abertura facilmente, mecanicamente quase. Depois já é uma coisa que eu já nem penso. Eu estou a olhar para a imagem, estou a espreitar pelo EVF ou pelo ecrã cá atrás. Pronto, seja de uma maneira ou de outra, dependendo. Inclusive eu tenho uma câmera que nem EVF tem, portanto só tem a coisinha atrás, só tem o LCD atrás. E portanto, eu estou a olhar para aquilo, eu estou a ver que está muito escuro, então vamos aclarar isto. Como é que vamos aclarar? É preciso muita exposição, é preciso pôr uma velocidade muito lenta, é preciso pôr 4 segundos ou 5 segundos de exposição para ela ficar bem. Se estou sem tripé, eu não consigo fazer isso. Na mão, fica toda tremida a fotografia. Então não vai ser por aí. Vou pôr a mínima possível, não é? Vou pôr a velocidade mínima possível, mas que fique focado, como é evidente. E vou rodando o botão que controla isso, que eu ponho a controlar isso. Portanto, eu programo as máquinas para depois ser mais fácil eu tirar fotografias. Para eu não perder o momento, não é? Como dizia o Henri Cartier-Bresson, the decisive moment, o momento decisivo, o momento em que está a acontecer e eu quero tirar logo, eu tenho que ser rápido a mexer nisto. E, portanto, eu tenho que ter isto à mão de semear. Eu tenho uma câmera, inclusive, que só com uma mão eu consigo mexer nas duas, pelo menos nas duas coisas, não é? O ISO... É raro eu mexer no ISO, mas quando estou a fazer longas exposições, às vezes mexo no ISO. Se realmente estou a escurecer demasiado, estou com os filtros ND de densidade neutra, estou a escurecer demasiado a fotografia, então aumento um bocadinho mais o ISO para depois a fotografia não ficar demasiado escura. Mas tirando essa situação, é raro. E eu na minha máquina, que já sabem que é uma Sony, eu consigo pôr na abertura consigo pôr o ISO mínimo para uma velocidade máxima. Isto fica programado logo. Programado. Ela própria vai encontrar o ISO mínimo para uma velocidade máxima. E portanto, eu depois só tenho que mexer na abertura da lente.
Na abertura da lente, se a quer depois mais clara ou mais escura. Enfim, há muitas maneiras de o fazer, dependendo das máquinas que temos, e aquilo que temos de fazer é estudar a nossa máquina e experimentar e ver como é que podemos fazer isso, como é que podemos programar isso e pôr em modo manual. Porque depois nós estamos a tirar uma fotografia a um sítio que é extremamente claro, que até tem muito pouco interesse, mas que quando eu realço, por exemplo, as sombras, a torno um bocadinho mais escura, acabo por conseguir uma fotografia muito mais interessante. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Baixo o ISO, aumento um bocadinho a velocidade, e a abertura diminui a abertura. Diminuir a abertura é aumentar o F, não é? Portanto, e aí fico com a fotografia perfeita. Claro que se eu puser a máquina em modo automático, ela não sabe que eu quero isto. Então vai tirar aquilo que vê. Com o ISO que lhe apetece, com a velocidade que lhe apetece e com a abertura que lhe apetece. Portanto, nós podemos ter controle sobre estas três coisas. Tá bom? Pronto, era isto que eu queria dizer, no fundo. Acho que talvez assim seja mais claro em português, pelo menos para quem percebe bem o português, perceber melhor como é que se põe em manual e para que é que servem estas três coisas. No fundo servem as três para o mesmo, não é? Para o mesmo, mas com objetivos diferentes, com objetivos de verificar uma determinada, escurecer uma determinada luz, ou aclarar uma determinada sombra, apanhar algum objeto que está a andar muito, não é? Uma pessoa a andar, sei lá, uma velocidade de 1 para 250 ou 1 para 500 do segundo, se vai a correr, é suficiente, mas se for já fazer carros de corrida, vai para 1 sobre 2000 do segundo, ou 1 sobre... Pronto, portanto, estão a ver, isto é conforme aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós pretendemos fazer. Portanto, isto é passar ao modo manual, é controlarmos nós a fotografia. Era isto que eu queria dizer-vos, que o modo manual, é assim que eu fotografo, é assim que eu utilizo as coisas e ter as coisas, os botões e os comandos todos programados para que eu possa mexer facilmente, sobretudo na abertura e sobretudo na velocidade. No ISO eu não mexo muito, normalmente, não preciso de mexer muito, porque só com estas duas eu consigo controlar. Mas se for preciso ir ao ISO, que esteja ali à mão também, para eu poder aumentar ou diminuir a exposição à luz e, portanto, fazer com que a fotografia fique como eu a quero. Eu posso querê-la mais clara, mais escura, mais às cores ou menos às cores, ou a preto e branco, ou seja lá o que for. Posso ter mais espaços negativos ou não na fotografia, coisa que os nossos olhos não estão a ver, mas a máquina consegue fazer isso, mexendo nestas coisas. E é aí que depois entra realmente o modo manual, não é? O modo manual permite fazer estas alterações e não tirar pura e simplesmente uma foto, que é igual a tantas outras, não é? Portanto, que não traz nada de novo, que pura e simplesmente não nos seduz tanto. Pronto, é isto. E depois experimentando, como é evidente. É a experiência é que vem trazer depois a rapidez com que isto se faz e a rapidez com que como isto funciona, não é? E, portanto, nós devemos saber controlar bem estes três itens, estas três situações, que, no fundo, têm estas coisas. Se pensarmos nisto, o que é que escurece e o que é que aclara, vamos conseguir ter uma exposição correta
na fotografia e focar aquilo que queremos, ou então ter a exposição que nós queremos, não é? Porque pode ser correta ou não ser correta, cada um depois vai escolher, vai fazer a fotografia que quer fazer, não é? Quer fazer uma fotografia mais escura, de propósito, ou quer fazer uma fotografia mais clara, de propósito. Portanto, isso depois cada um utiliza da maneira que mais gostar. Depois tem os editores também para mexer nisso, mas se tirarmos logo a fotografia como nós a queremos tirar, eu normalmente tiro em ficheiro RAW, é um bocadinho linear, um bocadinho flat, não traz grande vivacidade, mas que depois na edição tem lá tudo para podermos tornar a fotografia mais viva, ou não, depende daquilo que nós pretendermos com a fotografia, ok? Espero que este modo manual em português, para os portugueses ou para quem fala português, seja mais entendível do que aqui o modo manual em inglês, ok? Obrigado a todos e não se esqueçam de subscrever, é fundamental subscrever. Se tiverem algumas dúvidas podem pôr, se não concordarem com alguma coisa também podem pôr, podem dizer em que é que não concordam e porquê. Estou sempre aberto a conversar sobre fotografia, porque é um hobby que eu realmente abraço de corpo e alma e que gosto, como é evidente. Não é a minha profissão, não faço disto profissão e, portanto, estes vídeos são feitos mesmo para poder dar algum contributo. Quanto bem não seja a levantar dúvidas e a levantar porque as dúvidas é que nos fazem aprender, não é? Nós estamos sempre a aprender, eu estou a aprender, continuo a aprender e cada vez que mexo numa máquina diferente noto que há coisas diferentes, há coisas que são feitas de outra maneira e, portanto, espero que tenham gostado desta explicação em português sobre o modo manual, como passar ao modo manual e o interesse do modo manual, porque é fundamental para a nossa fotografia e para melhorar a qualidade da fotografia. Ok? Então, boa noite. Não se esqueçam de subscrever, fundamental subscrever este canal, carregar lá na sineta para serem avisados de novos vídeos e sabem que, enfim, tem aqui uma pessoa que fotografa há muito tempo, não sabe tudo, é evidente, mas que pode de algum modo contribuir para que vocês também, pelo menos pelos anos que já fotografo, enfim, não foram contínuos, mas já são muitos anos, e já experimentei muitas máquinas, portanto já vi. E isso também é uma coisa que me leva a coisa. Portanto, na escolha das máquinas, nunca se esqueçam de que ter estes controlos perto das mãos e dos dedos é muito melhor do que ir para os menus procurar coisas. Há máquinas que não têm quase botões. Que linda máquina! Quase não tem botões aqui, não é nada complicada. Não, às vezes. Bem, há umas também têm botões a mais. Aquilo ninguém se entende com aqueles botões todos. Portanto, ter o essencial, na objetiva, conseguir pôr em manual, conseguir pôr o foco em manual, conseguir pôr, mudar o F, a abertura da lente, e depois, na máquina, controlar a velocidade e controlar o ISO. Isso é fundamental, a sensibilidade à luz. Portanto, isso é fundamental para uma melhor fotografia. Obrigado a todos. Não se esqueçam do que eu disse, de subscreverem e se gostarem, ponham um gosto também. Também agradeço. Ok? Muito obrigado. Boa noite.